Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula número 61 e hoje nós vamos aprender sobre passagem de parâmetros por valor e por referência. Para esse assunto, eu vou utilizar dois exemplos nessa aula para a gente aprender direitinho como é que é o comportamento do Java quando a gente passa parâmetros para um determinado método. Esse assunto é super importante porque às vezes você escreve um código, um algoritmo, e você está esperando um determinado resultado do seu código, e o código acaba fazendo uma coisa completamente diferente. Então é importante para nós que somos desenvolvedores Java aprendermos como que é o comportamento do código em certas ocasiões. E hoje nós vamos aprender justamente sobre as passagens de parâmetros. Nós temos na tela um método chamado teste passagem valor por referência, que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um tipo int, ou seja, é um tipo primitivo, que é um parâmetro chamado valor. O segundo parâmetro desse método é uma variável contato, que é do tipo contato. Como o C ali está em maiúsculo, então a gente sabe que aquilo é uma classe, portanto é um objeto, é uma instância de um objeto que está sendo passado para o nosso método. Dentro do nosso método, nós estamos fazendo três coisas. Nós criamos uma variável local chamada novo valor, que vai incrementar o valor mais 10. E depois, o que nós fazemos é somente atribuir esse novo valor ao parâmetro valor. E a variável contato, a gente totalmente ignora o que foi passado originalmente para o método e a gente atribui uma nova instância da classe contato para a nossa variável contato. Só para vocês verem aqui, essa classe contato é a classe que a gente vem usando em nossos outros exemplos, que tem nome, telefone e e-mail. Não tem nada demais, eu já mostro o código para vocês. Só que para a gente testar esse código, o que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar uma variável contato de uma outra classe, pode ser numa classe teste com o método main, também já vou mostrar o código para vocês, onde nós vamos também vamos atribuir um valor inicial para uma variável que nós também vamos chamar de valor. Só para garantir, a gente imprime os valores iniciais, a gente chama o método teste passagem valor referência. Quando a gente chamar esse método, nós vamos passar essas duas variáveis que nós criamos para esse método. E no final, o que nós estamos querendo saber, qual que vai ser a saída das variáveis valor e contato. Será que o contato, cujo valor inicial é 10, ali no segundo system.out.println, ele continua sendo 10 ou ele tem um outro valor? Isso a gente já viu na aula passada, então é uma coisa que vocês vão conseguir responder. Porém, a pegadinha aqui é em relação à variável contato. Nós criamos um objeto contato e nós estamos atribuindo uma nova instância para esse objeto que foi passado como parâmetro. Então, qual que vai ser a saída dessa variável contato? Será que ele vai imprimir o contato 1 ou será que ele vai imprimir o contato 2? Vamos ver na prática para a gente poder ter certeza de qual que é a saída. Aqui com o Eclipse aberto, só para mostrar para vocês, eu também já deixei o código pronto, porque na aula anterior e nessa aula, o que eu estou querendo fazer é focar no comportamento do código e não no código em si. Então aqui eu tenho uma classe contato, nome, telefone, e-mail, com dois construtores, um vazio, um com parâmetro, os métodos gets e sets e o método toString. Nada demais, algo que a gente já fez em aulas anteriores. E aqui nós temos o passagem por valor e referência. Eu vou comentar essas três últimas linhas porque elas são do segundo exemplo que nós vamos ver. Aqui nesse método main nós temos exatamente o código que a gente tinha no slide. Qual que é a saída esperada desse programa? Vamos lá e vamos executar. Olha só, aqui nós temos o contato 1, que foi o contato inicial que nós criamos. Aqui nós temos 10, que foi o valor de 10 que a gente criou também. E aqui a gente continua tendo contato 1. Mesmo a gente tendo instanciado um novo contato e atribuído para essa variável aqui, que na verdade é uma instância dessa variável aqui que nós criamos, nenhuma informação mudou. E a gente vai aprender o porquê disso. Vamos agora para o exemplo 2, onde nós vamos ver uma situação diferente. O exemplo 2 é um código muito similar, só que nós continuamos passando um valor e um contato para o método, a gente continua adicionando 10 para essa variável valor, só que
Agora, em relação ao contato, ao invés da gente atribuir uma nova instância da classe contato para essa variável, nós estamos modificando um atributo dessa classe através do método setNome. Então aí vai ficar setNome contato 20, vai ser algo assim, já que o valor inicial a gente está passando ali 10, 10 mais 10, 20, então vai ficar contato 20. E para chamar vai ser a mesma coisa. Nesse caso, qual que vai ser a saída das variáveis valor e contato? A gente já viu que a variável valor não muda, o valor original declarado dentro do método main. Se a gente fazer um system out da variável valor dentro do método, é claro que o valor dela vai ser 20. Mas e a variável contato? Será que vai continuar imprimindo contato 1 ou agora vai imprimir contato 20? Aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho esse método aqui, que é o teste passagem valor por referência 2, que é onde nós estamos atribuindo um novo valor para o atributo nome da nossa classe contato. Então eu vou comentar essa linha aqui, que foi do nosso primeiro exemplo, e agora eu vou descomentar o nosso segundo exemplo. Qual que vai ser a saída? Continua sendo contato 1, 10, contato 1, 10, ou será que vai ser uma coisa diferente? Vou executar aqui então e vamos ver qual que é o resultado. Então, esse é o valor original, contato 1 e 10, ok. O valor 10 a gente já sabia. Agora, olha aqui o contato 2. Agora é contato 20, não é mais contato 1. Por que será que no nosso primeiro exemplo, se a gente pode executar os dois ao mesmo tempo, não tem nenhum problema? Então, eu vou até colocar aqui, olha. System out, valores originais. Vou colocar uns asteriscos aqui na frente, que é só para dar um destaque. Aí aqui vai ser o exemplo 1 e o exemplo 2. Para a gente ver o que acontece. Então, aqui o valor original, ok. No exemplo 1, a gente continua tendo o valor original do contato, mesmo atribuindo uma nova instância. No exemplo 2, a gente modificou aquela instância, a gente só atribuiu um novo valor para a variável nome, né, para o atributo nome da classe contato, e a mudança foi efetuada. Por que será? Para entender o porquê disso, a gente precisa aprender um pouquinho como é que funciona a memória do Java. Quando a gente está criando esse programa aí, que é o método main da nossa classe teste, nós criamos ali duas variáveis, uma variável contato, uma variável valor. A variável contato, ela é uma instância de um objeto. Como ela é uma instância de um objeto, ela tem uma referência na memória. Se vocês verem dentro desse primeiro quadradinho em azul, você tem aí um @edf67894. Se vocês lembrarem das aulas onde nós ainda não sabíamos utilizar o toString, quando a gente imprimia qualquer instância, qualquer variável do tipo objeto de uma classe, aparecia na tela um valor parecido como esse. E eu falei para vocês que era referência de memória. É exatamente o endereço de memória aonde aquela variável foi alocada. E depois que a gente fazia o método toString, a gente já conseguia ver os valores dos atributos da classe. Então, essa era a diferença. A gente pode dizer, de um modo mais grosseiro, que a memória do Java ela é separada em duas áreas. A primeira área é o stack, ou seja, é a pilha do programa. Essa pilha do programa é muito similar à estrutura de dados pilha. Quem tiver interesse, tem um curso de estrutura de dados que vocês podem dar uma olhada e aprender exatamente como é que funciona essa estrutura. Mas tem uma pilha, e a pilha é exatamente como se fosse uma pilha de pratos ou uma pilha de livro, uma pilha de algum objeto no mundo real. Só que no Java e em outras linguagens de programação também, a pilha é uma pilha de variáveis. É como se fosse uma coluna do Excel onde eu vou guardando as variáveis, né? As variáveis que estão sendo criadas e os métodos que estão sendo chamados. Nesse caso, para esse programa, para esse método main, foram criadas duas variáveis, contato e valor, onde na stack, na pilha, no caso do contato, que é um objeto, a gente guarda a referência,
E no caso do valor, que é um tipo primitivo, a gente guarda o próprio valor. E essa referência do contato, ela aponta para o endereço de memória. Esse endereço de memória, ele fica no heap do Java, na memória heap, que é onde vão ficar alocados os espaços de memória. Então, por exemplo, se você usa o Eclipse no Linux, provavelmente embaixo vai ter uma barrinha com quanto que o Eclipse ali, que o Java está consumindo de memória. No Windows e no macOS a gente não tem isso. Mas você pode reparar, por exemplo, se você executar um programa Java, onde você começa a instanciar muitos objetos, o Java vai consumir mais a memória, porque você está alocando mais recursos para o seu programa. E dentro desse heap, desse espaço, dessa referência de memória, é onde vão ser guardados os valores dos atributos dessa classe. Então, nesse caso, para a classe contato, nós temos um nome, um telefone e um e-mail. Então, o que acontece depois? Quando a gente chama o método, ali dentro do método main, a gente criou o stack pilha do programa com o heap, que a gente acabou de ver a explicação agora. Quando a gente chama um método no Java, é criado um outro stack, ou seja, é criado uma outra pilha, porém no método. Então, é criado também, como os nossos parâmetros coincidiram de ter o mesmo nome com as variáveis que a gente declarou lá no método main, vão ser criados também na pilha dois registros, um para a variável contato, que vai guardar a referência de memória, que aponta lá para o heap do Java, e nós também vamos guardar o valor da variável primitivo valor. Quando a gente chama um método, as variáveis declaradas como parâmetro são criadas e uma cópia dos valores originais são passados para o método. Então a gente cria uma cópia. E é por isso que quando a cópia do nosso contato continua apontando para o mesmo endereço da memória heap do Java. Quando a gente muda esses valores dentro do método, a gente está mudando dentro da pilha local do método. Então, o valor, a variável local valor, que foi passada como parâmetro, que foi declarada ali no parâmetro, vai ter o valor de 20. E o contato, nesse caso, ele não vai apontar mais para aquele endereço heap do contato 1. Na verdade, ele vai receber, como nós estamos instanciando um novo objeto, ele vai receber um novo endereço de memória. Portanto, ele vai apontar para um endereço diferente na memória do Java. Então, é por isso que quando a gente executou o primeiro exemplo, a gente continuou tendo contato 1. Dentro do método, a gente apenas modificou as instâncias da pilha local do método e a gente não alterou a instância da pilha global do método main. No segundo exemplo, o cenário é um pouco diferente. Então, a gente tem ali o stack pilha do método main apontando, e a variável contato vai apontar para o endereço ali no Java heap, que tem os dados do contato 1. E quando a gente chama o segundo método, também vai ser criado uma pilha local que vai guardar os valores locais. Ou seja, vai ser feito também uma cópia dos valores originais passados como parâmetro, e aí a gente vai conseguir fazer as mudanças. A gente muda então o valor para 20, e como a referência local da variável contato do método também está apontando para o mesmo endereço do heap do Java, a gente vai modificar o valor que está lá dentro do heap. Então acontece exatamente a mesma coisa, e essa variável contato, ela vai continuar apontando para a mesma referência de memória. Esse comportamento, ele está presente no Java e também está presente em outras linguagens de programação. Só que aqui no Java, quando a gente está falando de objetos, a gente fala de referência de memória. Em outras linguagens, como C, C++, a gente trata isso como ponteiro. Então, apesar dos conceitos aí serem um pouco diferentes, já que no Java a gente não precisa se preocupar com ponteiro, o comportamento é basicamente o mesmo. É por isso que a gente fala que os tipos primitivos, eles têm passagem por valor.
Como é feita uma cópia dentro do método do valor original, mas para uma nova variável, se a gente modificar esse valor primitivo, não vai afetar a variável original que foi passada para o método. Porém, em objetos, ou seja, tipos de classe, enumeradores, a gente já viu também que enumerador pode ser uma classe, arrays também são tratados como objetos no Java, a gente fala que a passagem é por referência. Por quê? Porque dentro do método vai ser feita uma cópia da referência do objeto. Se a gente modificar a referência em si, se a gente atribuir um novo endereço de memória, como foi no caso do exemplo 1, não tem nenhum problema. Porém, quando a gente modifica os valores da referência lá do heap, é que a gente vê que as mudanças são efetuadas. E isso se chama passagem por referência. Lembrando, como sempre, o código-fonte está disponível no GitHub. Dúvidas, certificados, está tudo disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!